Eu confesso que se me dissessem ano passado que eu estaria gravando um vídeo para falar como que eu gabaritei a parte de língua estrangeira do Enem sem estudar, eu juro que não acreditaria. Oi gente, meu nome é Kelly, tenho 22 anos, sou acadêmica de medicina, fui aprovada em 6 universidades federais em medicina, no Enem 2022, e na Unicamp em engenharia mecânica. Hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu consegui evoluir de 0 acertos no meu primeiro Enem para a língua estrangeira para 5 de 5 acertos no meu último Enem, que foi o Enem da minha aprovação. Língua estrangeira é um desafio para mim. Eu sou de escola pública e eu não tive uma boa relação com essa área do conhecimento. Era algo que eu confesso que eu achava desnecessário. E quando eu me vi desafiada a responder 5 questões de língua estrangeira, onde as alternativas e o texto estavam em uma língua que eu nunca tinha visto, eu juro que tremi na base. O resultado do meu primeiro Enem, eu acho que esclarece muito isso, porque eu acertei 0 questões. No meu último Enem, eu acertei todas as 5. Decidi compartilhar aqui como que eu fiz isso. Antes de começar o vídeo, eu queria te pedir para se inscrever, compartilhar o vídeo. Isso é uma coisa muito importante, curtir. Tem vídeo aqui no canal que tem mais curtido do que inscrito. Então, eu não sei se eu considero isso uma coisa boa ou uma coisa ruim, se você tá gostando ou não do vídeo. Porém, é muito importante esse feedback. E algumas coisas que eu trago aqui já são fruto de mensagens de pessoas que enviaram pra mim um direct lá no Instagram ou comentaram alguma coisa aqui nos vídeos. Eu realmente vejo, levo a sério esse tipo de coisa. Fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de feedback. Eu, sinceramente, sabia que estudar de uma forma aprofundada língua estrangeira seria algo muito cansativo, porque não era parte da minha realidade. E como eu estudava sozinha, em casa, online, pensei aí a dificuldade até na pronúncia e tal. Então falar, eu não quero ser fluente, eu só quero conseguir responder essas 5 questões. Pro Enem eu decidi estudar o espanhol, achando eu que ia ser mais fácil. Contudo, independente do tipo de língua estrangeira que você escolher, eu acredito que o que eu fiz para o espanhol, você também pode fazer para o inglês. Até porque todo o meu contato com o espanhol foi a partir disso, porque no colégio, pelo menos na maioria das escolas públicas, a língua estrangeira oferecida é apenas o inglês e bastante superficialmente. Então, tudo o que eu aprendi sobre o espanhol foi a partir desse método que eu desenvolvi. Matemática e física era um calo no meu pé e levava muito tempo, né? Respondendo questão, fazendo simulado, eu estava por questão. Eu tive que pensar, nossa, como é que eu vou aprender uma língua nova e como que eu vou interpretar? E aquilo pra mim era uma facada, né? Você ter que ler e interpretar, e as alternativas também estavam em língua estrangeira. Isso pra mim era muito ruim e eu me pegava muito ansiosa. De fato, eu não vi nenhuma videoaula, eu não segui um cronograma de módulos ou assinei um plano para a língua estrangeira, tá? Eu não fiz isso. E todo o meu conhecimento para essa parte do Enem veio a partir, primeiramente, de ler todos os dias uma matéria de um jornal. Eu escolhi o El País, eu baixei o aplicativo, né, no celular, do El País, e aí todos os dias eu li uma matéria desse jornal. Eu escolhi 5 eixos temáticos para poder direcionar minha leitura. Eu lia sobre saúde, política, economia, tecnologia e meio ambiente. Eu fixei dias, eu não me lembro a ordem correta, mas tipo assim, toda segunda-feira eu lia sobre meio ambiente, toda terça-feira eu lia sobre política, toda quarta-feira eu lia sobre tecnologia. E assim ia, repetidas vezes, progressivamente, todos os dias. Essa metodologia eu usava juntamente com o meu ritual lá de responder as 5 questões de linguagens quando eu acordava logo de manhã. Então eu acordava de manhã, sentava para tomar café, fazia meu devocional, depois do devocional eu respondia 5 questões da matéria de língua portuguesa do Enem. Depois, eu lia uma matéria do El País, que estava dentro do eixo temático que eu escolhi para aquele dia que eu fixei. Eu demorei um pouquinho de decorar a ordem, mas eu acabei anotando em algum lugar. E aí eu ia seguindo e todos os dias eu lia. Eu não vou dizer todos os dias, que eu estaria mentindo, mas 90% dos dias eu conseguia colocar isso como uma etapa ali do meu dia. Se por algum acaso eu não conseguisse ler pela manhã, eu ia ler em outro momento do dia, mas eu tinha que ler uma matéria sobre aquele tema todos os dias. Evidentemente que nos primeiros momentos é muito difícil, é desafiante. Você tem termos que são muito específicos para algumas áreas, por exemplo, política, tecnologia. Porém, é esse desafio que vai te levar
a um domínio considerável para poder interpretar também as questões do Enem. E para falar a verdade, alguns textos que estavam no El País, eu já vi algumas questões, e até mesmo em simulados do SAIS, do Bernoulli, eles acabavam usando algumas matérias do El País, e isso facilitava bastante. Para as palavras que eu realmente não conseguia interpretar, ou para os falsos cognatos, eu usava sim o tradutor, porém eu não traduzia o texto inteiro. Eu tentava, eu me forçava a entender aquele texto e às vezes saía. Agora, quando eu não entendia nada, eu realmente ia lá e traduzia o texto, copiava, né, a parte do texto, via a tradução e ali eu voltava de novo para entender, para tentar ler de novo, já tendo visto a tradução e tentar associar as palavras à sua tradução. A segunda coisa que eu fazia para a língua estrangeira era jogar uma partida do Duolingo todos os dias. Eu não assinei a versão paga, a versão Pro do Duolingo, usei a versão gratuita mesmo. E o Duolingo eu jogava todas as partidas depois do almoço. Eu almoçava, aí lá em casa a gente tem o costume de, depois de almoçar, ir assistir o jornal. E ali, antes de assistir o jornal, tava lá, né, a televisão ligada, e eu tava aqui jogando pelo menos uma partida do Duolingo. E eu fiz todas as fases, a primeira fase de todas as etapas até o final. Depois eu voltei fazendo a segunda fase, depois voltei fazendo a terceira fase. E cheguei até o final da maior parte das coisas, porém eu não fiz tudo não, tá? Não fiz tudo de tudo. Vi que me ajudou bastante. A língua estrangeira que eu escolhi foi o espanhol, então eu estudava o Duolingo espanhol. São duas estratégias muito simples e fáceis de colocar em prática. Ao mesmo tempo é difícil, é paradoxal, porque precisa de certo grau de disciplina, de você separar um momento dentro da sua rotina para fazer isso. E eu acho muito interessante colocar pela manhã e meio-dia, não entra dentro do seu cronograma. É algo como se fosse bônus ali do seu estudo e não é tão estressante. Então eu não vi a aula e eu acredito que essas duas técnicas, essas duas abordagens fazem muita diferença, porque eu não tinha contato nenhum com a língua e eu não tinha tempo e nem como contratar uma escola de idiomas para poder aprender. É desafiador sim as questões de língua estrangeira no Enem, porque tanto o texto quanto as alternativas e o enunciado estão na língua estrangeira que você escolher, então é um pouco desafiador, principalmente para quem vem para a escola pública e dependendo da sua realidade. Para mim era totalmente superficial, era só verbo to be mesmo. Para a prova do Enem era um desafio para mim por conta de matemática e física, que tomava muito tempo dentro do meu estudo, do meu cronograma, e por isso eu ia fazendo um malabarismo no iniciamento de tempo, o que é que eu conseguia colocar mais e colocar menos. E para estrangeira eu colocava 0, era só isso mesmo que eu fazia. Muito importante você se estimular a ler textos nessa língua que você escolher, inglês, espanhol. Você pode escolher um jornal, né, ou uma revista, seu critério, ou até um livro na língua estrangeira que você for escolher, no caso for o inglês, né. Se for o espanhol, você pode perpetuar, continuar assim como eu, com o El País. Eu acho ele muito interessante, eu gosto das abordagens, eu gosto como que eles organizaram o aplicativo e eu usei na versão gratuita mesmo. Gente, é isso, o vídeo de hoje é mais curto, são estratégias simples, mas se colocadas em práticas vão trazer muita diferença, vão trazer resultados, eu tenho certeza. Eu sou a prova disso, eu gosto de trazer fatos, porque contra fatos não há argumentos. A minha evolução, pra mim, foi visível, eu fiquei muito feliz quando eu vi que eu consegui responder todas as 5 questões corretas ali na hora do Enem, e foi algo que eu vi se realizar dentro dos simulados. A partir dessas duas técnicas, quando eu ia fazer o simulado, eu realmente tinha uma taxa considerável de acertos, e muitas vezes eu acertava sim as 5 questões, porém na hora do Enem, com todo o nervosismo, eu não esperava ter esse desempenho. Eu fiquei muito feliz e super recomendo essas duas abordagens, essas duas técnicas. Então leiam bastante. Parece meio louco, né? Você lê sem estudar, sem ter uma videoaula sobre aquele assunto. O meu objetivo com o SETMED é não te deixar desistir da medicina. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que ele possa ter te ajudado de alguma forma a alcançar os seus objetivos e a se desenvolver nesse processo de preparação até a prova do Enem ou outro vestibular que você esteja se preparando. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, não esqueça dessa parte. Até o próximo vídeo e tchau!